Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, onde semanalmente preparamos partes importantes de nossa reunião. Nesse vídeo, estaremos preparando juntos o estudo bíblico de congregação da semana 5 a 11 de fevereiro. Então, vamos iniciar o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com seus familiares e que Jeová sempre possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Vamos juntos, como dito, preparar o nosso estudo de Sentinela, ainda no capítulo 5. Temos de obedecer a Deus como governante. Mas hoje nós vamos iniciar lá no parágrafo número 9, debaixo do seguinte subtítulo: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Iremos fazer a consideração até o parágrafo de número 14. E também depois iremos ver o quadro na página 41. Então vamos iniciar fazendo a leitura e depois obter a resposta. Caifás e os outros juízes do Sinédrio agora estavam prontos para cuidar do caso dos apóstolos. Sem saber do que tinha acontecido na prisão, o tribunal mandou que guardas fossem buscar os prisioneiros. Imagine a surpresa dos guardas quando viram que os apóstolos não estavam na prisão, embora ela estivesse trancada com toda a segurança e os guardas estivessem parados às portas. Logo o capitão do templo ficou sabendo que os apóstolos estavam de novo no templo, dando testemunho sobre Jesus Cristo, o mesmo motivo pelo qual haviam sido presos. O capitão e os guardas foram imediatamente ao templo para capturar os prisioneiros e escoltá-los até o sinédrio. Conforme descrito no início deste capítulo, os furiosos líderes religiosos deixaram claro que os apóstolos tinham de parar de pregar. Como os apóstolos reagiram? Agindo com porta-voz, Pedro respondeu com coragem: Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Desse modo, os apóstolos estabeleceram um modelo para todos os cristãos verdadeiros. Os governantes humanos perdem o direito à obediência quando proíbem o que Deus requer ou exigem o que Deus proíbe. Então, em nossos dias, o que faremos caso as autoridades superiores proíbam a pregação das boas novas? Não poderemos deixar de cumprir nossa designação dada por Deus. Assim, encontraremos maneiras discretas de continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus. Não é de surpreender que a reação corajosa dos apóstolos tenha levado aqueles juízes frustrados a ficar ainda mais furiosos e querer matar os apóstolos. O martírio parecia certo para aqueles testemunhas corajosas e zelosas, mas eles receberiam ajuda de uma forma totalmente inesperada. Então a pergunta do 9 a 11, como os apóstolos reagiram à ordem do Sinédrio de parar de pregar e como isso estabeleceu um modelo para os cristãos verdadeiros? Então a resposta, eles responderam: temos de obedecer a Deus como governantes em vez de a homens. Então, por fazerem isso, eles estabeleceram um modelo para nós. Os governantes humanos perdem o direito à obediência quando proíbem o que Deus requer, ou exigem o que Deus proíbe. Então, assim como os apóstolos, não podemos deixar de cumprir nossa designação dada por Deus. Leitura do 12, subtítulo: Não poderão derrubá-los. Gamaliel, instrutor da lei, estimado por todo o povo, se manifestou. Esse jurista devia ser muito respeitado pelos seus colegas, pois tomou a frente da situação e até mesmo mandou que levassem os apóstolos para fora por um momento. Ao mencionar anteriores revoltas que logo fracassaram após a morte de seus líderes, Gamaliel incentivou o tribunal a ser paciente e tolerante ao lidar com os apóstolos, cujo líder, Jesus, tinha morrido havia pouco tempo. O argumento de Gamaliel era muito convincente.
não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada. Mas, se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Os juízes seguiram seu conselho, mesmo assim, fizeram com que os apóstolos fossem espancados e ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus. Hoje, assim como no passado, Jeová pode fazer com que homens importantes como Gamaliel ajam a favor do seu povo. Jeová pode usar seu espírito para levar governantes, juízes ou legisladores poderosos a agir em harmonia com sua vontade. Mas, caso ele permita que soframos por causa da justiça, podemos estar certos de duas coisas. Primeiro, Deus pode nos dar forças para perseverar. Segundo, os opositores não poderão derrubar a obra de Deus. Então a pergunta parte A: que conselho Gamaliel deu a seus colegas e o que eles fizeram? Então a resposta: Gamaliel ele seguiu o seguinte raciocínio: não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque se esse plano ou essa obra for de homem, será derrubada, mas se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Então os juízes, eles seguiram o conselho de Gamaliel, mas mesmo assim espancaram os apóstolos e ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus. Pergunta parte B: como Jeová pode agir em favor do seu povo hoje e do que podemos estar certos caso ele permita que soframos por causa da justiça? Então a resposta: assim como aconteceu com os apóstolos, Jeová ele pode usar homens importantes para agir em benefício do seu povo. Ele pode usar seu Espírito Santo para induzir esses homens a agir em seu favor. Mas, mesmo que venhamos sofrer injustiças, podemos ter certeza que Jeová nos dará forças para perseverar e que nada pode impedir a obra de Deus. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do parágrafo 14 e o 15. Será que os maus tratos diminuíram o ânimo dos apóstolos ou enfraqueceram sua determinação? De modo algum. Eles saíram do sinédrio alegres. Alegres? Por quê? Sem dúvida não foi por causa da dor provocada pelos maus tratos. Eles se alegraram porque sabiam que estavam sendo perseguidos por manter a integridade a Jeová e seguir os passos de seu exemplo, Jesus. Assim como nossos irmãos do primeiro século, nós também perseveramos com alegria quando sofremos por causa das boas novas. Embora não gostemos de ser ameaçados, perseguidos ou presos, manter a integridade nos dá profunda satisfação. Veja, por exemplo, o caso de Henrique Dornick, que suportou anos de maus tratos sob governos totalitários. Ele se lembra de que, em agosto de 1944, as autoridades decidiram enviá-lo junto com seu irmão a um campo de concentração. Os opositores disseram: é impossível convencê-los a fazer qualquer coisa. Eles gostam de ser mártires. O irmão Dornick explica: eu nunca queria ser mártir, mas sofrer com coragem e dignidade por causa da minha lealdade a Jeová realmente me dava alegria. Então a pergunta do 14 e 15, parte A: como os apóstolos reagiram aos maus tratos que sofreram e por quê? Então a resposta: Atos 5,41 diz que eles saíram do sinédrio alegres, porque sabiam que estavam sendo perseguidos por manter a integridade a Jeová e seguir os passos do seu exemplo, Jesus. Parte B: relate um exemplo que mostre como o povo de Jeová persevera com alegria. Resposta: em 1944, o irmão Henrique e seu irmão foram levados para um campo de concentração, mas mesmo sofrendo, eles manteram integridade, ficaram alegres, pois a lealdade a Jeová os fazia ter coragem e fidelidade. Então, meus queridos e amados irmãos, finalizamos aqui a nossa consideração.
O quadro, depois vocês dão uma lida, que fala algo interessante sobre Gamaliel, quem ele foi e o que ele fez pelos apóstolos. Então, fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.